Fala, futuro piloto! Se você quer se tornar piloto de avião, mas ainda não tem um caminho claro na sua cabeça, não sabe o que é piloto privado, não sabe o que é piloto comercial, o que faz um piloto de linha aérea, como é a prova da ANAC, basicamente você não sabe por onde começar, nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho completo da carreira, do zero até o momento em que um piloto está pronto para trabalhar na aviação. E já adianto uma coisa importante, o primeiro passo real não é comprar hora de voo, é passar na prova teórica do piloto privado. Mas fica comigo até o final porque eu vou te explicar exatamente como funciona todo o caminho até chegar lá. Eu sou o comandante Vicente, piloto de avião. Hoje eu opero a aeronave na aviação de segurança pública e também ajudo pessoas que querem começar a carreira na aviação. Eu sei bem como é esse começo, você abre a internet e cada um fala uma coisa. Aí você começa a ver custo, carga horária, sigla, escola de aviação e você acaba travando antes mesmo de começar. Então hoje eu vou te explicar de um jeito simples o que é cada etapa e o que você precisa fazer em cada uma delas. Primeiro, vamos entender como funciona o piloto privado, depois o piloto comercial e, por fim, como os pilotos chegam na linha aérea. Primeiro ponto, você quer voar por hobby ou quer fazer disso uma profissão? Se você quer voar por hobby, porque gosta de aviação e sempre foi apaixonado por aviões, o caminho normalmente para no piloto privado. Agora, se você quer ganhar dinheiro como piloto e tornar a aviação a sua profissão, aí você precisa avançar além do piloto privado e chegar no piloto comercial. Mas atenção, todo mundo começa no mesmo lugar, não existe essa de pular etapa. Esse lugar é o piloto privado. Não tem como você fazer piloto comercial antes do piloto privado. A etapa inicial de todo piloto de avião é o piloto privado. Então pensa assim, a carreira é como se fosse uma escada. O primeiro degrau é o piloto privado. O segundo degrau, o piloto comercial. E com experiência e horas de voo, você pode chegar na linha aérea. Agora vamos começar pelo primeiro degrau, o piloto privado. Piloto privado é a licença que permite que você pilote um avião de forma legal dentro das condições da sua habilitação. Pensa como se fosse uma carteira de motorista. Você tira a habilitação para dirigir um carro, mas não pode dirigir carreta, ônibus ou mesmo uma moto. Cada habilitação permite operar um tipo de veículo. Na aviação é a mesma lógica. No começo, normalmente, todo mundo inicia com a habilitação MNTR, que significa monomotor terrestre, ou seja, aviões pequenos de um motor como aqueles utilizados normalmente nas escolas de aviação. Traduzindo então de forma simples, avião pequeno e voo apenas com um tempo bom. E qual que é a limitação mais importante dessa etapa do piloto privado? Você não pode ser remunerado como um piloto. É como se você tirasse sua carteira de motorista, mas não pudesse ser Uber nem mesmo taxista. Ou seja, como piloto privado, você pode voar, mas não pode trabalhar como piloto. Assim como na carteira de motorista, o piloto privado tem duas fases, a fase teórica e a fase prática. Na fase teórica, você precisa estudar e passar em uma prova da ANAC. Essa prova tem 100 questões divididas em 5 matérias com 20 questões cada. Essas matérias são a base teórica de todo piloto. E aqui vai uma dica estratégica minha para quem quer começar. Começa pela prova teórica. Por que eu falo isso? Porque existe outra etapa nesse começo da carreira, que é o CMA. O CMA é o Exame Médico Aeronáutico. Tem muita gente que defende que o ideal é começar por ele, para ver se a pessoa já tem condições físicas e mentais de ser piloto. E isso é realmente uma etapa importante. Sem o CMA, você não pode iniciar as aulas práticas de voo, por exemplo. Mas existe um detalhe importante. Você pode fazer o CMA enquanto estuda para a prova teórica. Esse exame normalmente é realizado em apenas um dia, ou seja, ele não interrompe a sua rotina de estudos. Você vai precisar parar somente um dia para fazer esse exame. Por isso eu considero que começar pelos estudos da prova teórica é o primeiro passo mais acessível para quem quer entrar na aviação. Porque estudar é algo que você consegue começar hoje. Você não precisa comprar hora de voo, você não precisa estar matriculado em uma escola ainda, você pode começar agora, organizar seus estudos e avançar nas matérias, e isso tem um impacto psicológico muito forte. Quando você começa a estudar, você sente que já está avançando. Você deixa de ficar apenas sonhando
e começa a construir o caminho de verdade. E enquanto você estuda, agenda o CMA em paralelo, em segundo plano. Faz os dois ao mesmo tempo. Agora deixa eu te explicar rapidamente alguns requisitos básicos para se tornar piloto. Para obter essa licença de piloto privado, a ANAC exige algumas condições mínimas. Quais são elas? Primeiro, você precisa ter 18 anos completos no momento do cheque da licença. Segundo, é necessário ter o ensino médio completo. E terceiro, você precisa possuir um CMA válido, que é o Certificado Médico Aeronáutico. No caso do piloto privado, o exame exigido é o CMA de segunda classe, que é o exame médico mais básico para a aviação. Depois de aprovado, o CMA de segunda classe pode ter validade de até 5 anos, dependendo da sua idade. Quando você avança para o piloto comercial, essa exigência médica aumenta. Nesse caso, passa a ser necessário o CMA de primeira classe, que é mais rigoroso, e possui também uma validade menor, de apenas 1 ano. Ou seja, conforme o nível da licença aumenta, o nível da exigência médica também aumenta. Mas aqui um ponto importante. Esses requisitos não impedem você de começar a estudar agora. Você pode iniciar os seus estudos da teoria e realizar o CMA em paralelo durante esse processo. Agora que você entendeu como começa a formação de um piloto, vamos avançar mais um degrau. Beleza, você estudou, passou na prova teórica e fez o CMA. Agora você entra na fase do piloto privado, que é aqui que começa a parte que todo mundo sonha: entrar no avião e aprender a pilotar de verdade. Na fase prática, você vai treinar em uma escola homologada e o começo é o arroz com feijão de todo piloto. Você vai aprender a controlar o avião com segurança. Coisas como voo reto e nivelado, curvas, subidas e descidas, decolagem, aproximação e pouso e também fonia, que é a comunicação no rádio com os órgãos de controle. Aqui você começa a entender que pilotar não é apenas mexer no manche, que é o volante dos aviões. É procedimento, é tomada de decisão, é segurança. Conforme você avança nas aulas práticas e acumula horas de voo, chega um momento muito marcante na formação de qualquer piloto: o voo solo. O voo solo é quando você voa sozinho, sem instrutor. Você decola, entra no circuito de tráfego e pousa, tudo isso sozinho. Depois do voo solo, o curso continua. Você vai alternar voos com o instrutor e também alguns voos solo. E entra uma fase muito importante do treinamento: as navegações. Navegação é quando você sai do voo diário, aquele voo mais local, e começa a realizar voos planejados entre cidades. Você aprende a planejar a rota, a calcular tempo de voo, a consumo de combustível, aeródromos alternativos e executar tudo isso durante o voo. Mais próximo lá do final do curso, você também realiza alguns voos noturnos e também se prepara para o último passo da sua formação, que é o cheque final. Nesse cheque, um examinador credenciado da ANAC voa com você e vai avaliar se você está pronto ou não para receber a licença de piloto privado. Se tudo estiver certo, você receberá a sua licença de piloto privado de avião, o PPA. Agora deixa eu te dar uma referência importante de carga horária, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Para obter a licença de piloto privado no Brasil, a regulamentação exige no mínimo 35 horas. Essas horas são divididas entre voos com o instrutor e os voos solo. Na prática, a maioria das escolas acabam formando os alunos com algo em torno de 40 horas de voo, mais o cheque final, que foi exatamente como eu fiz o meu curso. Agora, com o piloto privado em mãos, você pode voar aviões monomotores simples dentro das regras de voo. Pode fazer os seus voos, ganhar experiência e continuar evoluindo. Mas lembra do ponto-chave: piloto privado não é licença profissional. Com o piloto privado, você não pode ser pago para pilotar. Se o seu objetivo é carreira, trabalhar como piloto, o próximo degrau da escada é o piloto comercial. Piloto comercial é a licença que coloca você no mundo profissional da aviação. É essa licença que te permite trabalhar como piloto e também ser remunerado por isso. E aqui o nível de exigência sobe, porque agora você precisa voar com mais técnica, mais precisão e dominar procedimentos mais avançados. Existe uma diferença importante nessa etapa que muita gente não entende. No piloto comercial, o curso teórico normalmente precisa ser feito em uma escola homologada, ou seja,
Ele é uma etapa mais formal. No piloto privado, você pode estudar por conta própria, marcar a prova da ANAC e ser aprovado sem precisar fazer curso em uma escola homologada. Já no piloto comercial, não. Você precisa fazer o curso teórico em uma escola. Durante esse curso, você terá avaliações internas e, depois de aprovado, a escola envia sua documentação para a ANAC, confirmando que você está apto para realizar a prova teórica. Só então você pode marcar a prova da ANAC. E após ser aprovado na prova, você também é liberado para iniciar o curso prático de piloto comercial. E normalmente é nessa fase que entram também duas habilitações muito importantes, o MUT e o IFRA. O MUT significa multimotor terrestre, ou seja, você aprende a voar aviões com 2 motores. E isso muda bastante o nível de operação e de responsabilidade. Já IFRA é o voo por instrumentos, significa aprender a voar utilizando os instrumentos do painel, sem depender de olhar para fora para se orientar. E isso é fundamental, porque muitos voos profissionais são realizados em condições IFR. É dominar o voo por instrumentos, é o que vai permitir você operar com segurança, mesmo em condições meteorológicas adversas. Nessa fase, também entra o treinamento em simulador. E simulador não é videogame. Simulador é treinamento técnico. Nele você treina procedimentos, treina emergência, treina navegação por instrumentos, diversos cenários operacionais. Tudo isso com um custo muito menor do que fazer esses treinamentos em um avião real. Por isso, o simulador é uma ferramenta muito importante na formação. No final do curso de piloto comercial, você também realiza um cheque e, se aprovado, também recebe a sua licença de piloto comercial. E para chegar nessa licença, o piloto precisa atingir pelo menos 150 horas totais de voo. Ou seja, aquelas horas que você voou durante o piloto privado contam para esse total. A partir daí, você entra oficialmente no mundo profissional da aviação. Agora vamos falar de linha aérea. E aqui eu tenho que ser bem honesto com você. Linha aérea não é uma etapa que você simplesmente decide fazer amanhã. Ela é consequência de um processo. E normalmente você primeiro se forma como piloto comercial, depois você vai começar a acumular horas de voo e experiência profissional. Com o tempo, o piloto começa a buscar oportunidades em companhias aéreas. Mas existem alguns fatores que pesam bastante nesse caminho. Um deles é o inglês aeronáutico. Na aviação internacional existe um exame chamado ICAO, que avalia a proficiência do piloto na comunicação em inglês. Esse exame é muito importante porque a comunicação entre pilotos e o controle de tráfego aéreo em muitos lugares do mundo é feita em inglês. Outro ponto que muitas companhias aéreas também exigem é o PLA teórico. PLA é a licença de piloto de linha aérea, mas aqui tem uma diferença também. Para trabalhar como copiloto em companhia aérea, normalmente o que é exigido é apenas a prova teórica do PLA, ou seja, você estuda o conteúdo, faz a prova da ANAC e fica aprovado na parte teórica da licença. Já o PLA prático é outra história. Ele normalmente só é obtido depois que o piloto já está trabalhando na companhia aérea e já acumulou experiência suficiente de voo. Isso acontece porque o PLA prático é uma licença exigida principalmente para comandante de aeronave de linha aérea e não para os copilotos. Ou seja, muitos pilotos entram na companhia aérea ainda sem o PLA prático e só fazem esse cheque mais tarde na carreira. Um outro ponto que também aparece bastante no currículo de pilotos é a Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Ela não é obrigatória para ser piloto, nem é uma exigência da ANAC para exercer a profissão. Mas algumas companhias aéreas consideram isso um diferencial na seleção, porque demonstra uma formação acadêmica voltada para a aviação. É importante entender uma coisa: nenhum piloto sai da escola já pronto para voar um avião de linha aérea. Quando o piloto é contratado em uma companhia aérea, ele ainda passa por um treinamento específico da empresa. E esse treinamento é feito para a aeronave daquela frota. Por exemplo, o Airbus 320, um Boeing 737 ou o Embraer 195, cada um desses modelos tem sistemas, procedimentos e principalmente formas de operação diferentes. Por isso, antes mesmo de começar a voar com passageiros, o piloto passa por um período intenso de treinamento. Esse treinamento inclui muitas horas em simulador de voo, onde ele aprende todos os procedimentos normais e também situações de emergência. Além disso, o piloto aprende a padronização daquela companhia aérea, ou seja, a forma específica como aquela empresa opera seus voos. E só depois de concluir todo esse processo,
é que o piloto começa a voar na linha aérea. Agora, depois de tudo isso, eu quero que você guarde uma coisa. Saber o caminho completo é bom. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo. Mas saber o caminho completo não transforma ninguém em piloto. O que transforma é o primeiro passo. E muita gente trava por um motivo muito simples, de quer calcular tudo antes de começar. Quer calcular o tempo total, quanto que vai custar, quando que eu vou chegar na linha aérea. E o começo não é esse. O começo é a prova de piloto privado. Então, começa estudando. Enquanto você estuda, agenda o CMA em paralelo e pronto, você já saiu do zero. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como funciona a prova da ANAC para piloto privado, quais são as matérias que caem, quanto tempo você tem para fazer a prova e qual é a melhor forma de estudar para ser aprovado. Então, se você decidiu dar esse primeiro passo e quer realmente se tornar piloto de avião, já se inscreve aqui no canal, porque essa série vai literalmente te guiar passo a passo até a cabine de um avião.